Alô, galera! Estamos aqui mais uma vez para ouvirmos a história da nossa EBD. E hoje, como nós falamos domingo passado, nós estamos estudando sobre os super-heróis da Bíblia com o tio Valguienes. Estudamos a primeira parte sobre José e hoje, então, com vocês, a segunda parte do estudo da Escola Bíblia Dominical com o tio Valguienes, com vocês aí agora, viu? Beijo e até daqui a pouco! Olá, juniores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui então mais uma vez na nossa Escola Bíblica Dominical para continuarmos nossos estudos sobre os heróis da Bíblia, certo? Na semana passada a gente iniciou essa série de estudos com o nosso herói José. E aí nós combinamos que seriam então a história de José, desse herói, em duas partes, certo? Se você ainda não viu a história de José, a primeira parte, volta lá que está postada no canal para você conseguir acompanhar essa história. Só para a gente contextualizar um pouco, nós demos uma introdução sobre os heróis, né, que todos nós temos os nossos heróis de quadrinhos com seus superpoderes, né? Mas os heróis que a gente vai estudar, que contam na Bíblia, são pessoas comuns, que não têm superpoderes, mas que o poder delas vem do Senhor. São pessoas, são heróis que confiavam em Deus e a gente aprende, então, tira grandes lições da vida desses heróis da Bíblia para as nossas vidas. Então, continuando a história de José, a gente viu que José ele foi vendido pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelita. Ele foi parar na casa do oficial do exército de Faraó, Potifar, e lá, por causa da mulher de Potifar, que mentiu para o seu marido, falando que José queria ter um caso com ela, ele foi parar então na prisão. E foi nesse momento que nós paramos então a nossa história. Nós tiramos algumas lições dessa primeira parte, que você pode estar acompanhando no outro vídeo. E hoje nós vamos aprender outras lições desse herói que foi José. Então José agora ele se encontra preso ali no cárcere do palácio de Faraó, ali onde tinha vários prisioneiros. E José preso ali, num certo momento, apareceu dois presos ali, que a Bíblia cita, que era o copeiro e o padeiro de Faraó. Eles tiveram então uma desavença lá com o Faraó mandou prender eles no mesmo cárcere que José estava. Interessante que nesse momento onde José está como prisioneiro, mais uma vez, a gente tira uma lição. Primeiro que José ele continuou temente a Deus, mesmo estando preso, mesmo estando numa situação muito difícil. E José ele era tão íntegro no seu comportamento que a Bíblia cita que José ele era responsável pelos outros presos. Quando o copeiro e o padeiro de Faraó foi colocado preso, eles foram colocados sobre a responsabilidade de José. Então mesmo na prisão ele não era um prisioneiro comum. Ele foi colocado como responsável dos outros presos, mas isso por causa do seu comportamento, isso porque ele temia a Deus. E era notável, as pessoas viam a diferença nele. E aí a gente tira uma primeira lição dessa continuação da história de José, que não importa aonde a gente está e nem que condição nós estamos, devemos continuar tementes a Deus com o nosso caráter cristão. E as pessoas vão ver em nós uma diferença. Nós vamos ser referências para as outras pessoas como pessoas íntegras. Será que você, junior, onde você está, na escola, na sua vizinhança, na sua família, será que os outros estão vendo você como uma referência de cristão? Será que eles vão indicar você como um líder ou como alguém a ser seguido? O nosso herói, ele tinha essa característica, ele estava permanecendo íntegro mesmo num momento de grande dificuldade que era a prisão. A Bíblia diz que José ele ficou ali
aproximadamente 2 anos, até que aconteceu um fato. Tanto o padeiro quanto o copeiro, né, padeiro, né, que fazia pão lá, cuidava da comida de Faraó, e o copeiro é aquele que servia, né, as bebidas de Faraó, o vinho de Faraó. Então tanto o padeiro quanto o copeiro, que estavam ali presos com José agora, eles tiveram um sonho ali na prisão. E José, mais uma vez, orientado pelo Espírito Santo de Deus, ele já tinha sonhado lá quando ele tinha seus 17 anos, né? A gente viu no vídeo passado. Agora, Deus, então, através do Espírito Santo, deu o poder para José de interpretar aqueles sonhos. O copeiro e o padeiro, eles acordaram e não sabiam o que significava aquele sonho, e eles contaram para José. O copeiro falou que sonhou com uma videira com 3 ramos, né? A videira é que dá o vinho, a uva, e com 3 ramos, e ele colhia, e ele se via servindo ali aquelas uvas e apertando ali para o Faraó. E aí José falou, não, a interpretação que Deus dá é o seguinte: esses 3 ramos são 3 dias, dentro de 3 dias Faraó vai te restituir o cargo de copeiro, você vai ser liberto da prisão e vai servir Faraó novamente. E o padeiro, quando viu essa interpretação boa, ele falou, nossa, eu tenho que saber o que significa o que eu sonhei. E ele disse que sonhou com 3 cestos de pão, e aí lá o mais alto, as aves vinham e comiam dali daquele pão. E ele falou, pois é, padeiro, o seu sonho já não é tão bom, a interpretação. Esses 3 cestos são 3 dias também, só que em 3 dias você vai ser morto e as aves do céu vão comer da sua carne. Então, aconteceu então como José tinha dito, né, como Deus tinha revelado a ele. Passou 3 dias, o copeiro foi restituído e o padeiro foi morto, né? Era aniversário de Faraó, e Faraó, né, na festa, falou, vou restituir um preso e vou matar o outro. E aí o que aconteceu? José falou, quando você chegar à presença de Faraó, você lembra de mim. Ele fala que foi eu que interpretei o sonho, fala de mim para Faraó. Mas o que vocês acham que aconteceu, juniores? O copeiro não lembrou, né? E aí, na verdade, eu tinha falado que tinha passado 2 anos. Na verdade, depois desse momento é que se passou 2 anos, e mais 2 anos que José ficou ali. E agora sim, 2 anos depois, Faraó tem um sonho. Agora quem teve o sonho foi o Faraó. Ele teve o sonho e ficou atordoado, chamou lá os sábios do seu reino, e ninguém soube interpretar o sonho. E aí o copeiro lembrou, ô Faraó, tem um rapaz, José, ele está preso, ele quando eu estava na prisão, ele interpretou, e tudo que ele falou aconteceu tanto comigo quanto com o padeiro. E aí Faraó manda trazer José. E aí José então interpreta o sonho de Faraó. Faraó tinha sonhado, né, muitos de vocês já conhecem essa história. Faraó tinha sonhado com que do rio subia 7 vacas gordas, e essas vacas gordas vinham subindo a 7, e atrás delas 7 vacas muito magras e feias, e essas 7 vacas magras engoliam essas vacas gordas. E aí Faraó ficou atordoado, que sonho esquisito, e José falou que Deus então tinha trazido a revelação daquele sonho, que aquelas 7 vacas gordas significavam 7 anos de muita fartura no reino do Egito, e depois viriam 7 anos de muita pobreza, de muita fome no Egito. E aí José ainda sugeriu a Faraó escolhesse alguém do reino de muita sabedoria, para que pudesse estar orientando Faraó nesse período de 7 anos de fartura, para que pudesse então se preparar para os 7 anos de pobreza. E Faraó então falou, eu não vejo ninguém mais apto a assumir esse papel do que José. E aí ele convida José e coloca José como governador do Egito, com o mais alto posto do Egito, só abaixo dele mesmo. E aí, juniores, a gente
Olha toda a história de José, desde quando ele foi vendido pelos seus irmãos, foi preso lá no poço, depois foi para a casa de Potifar, depois foi preso no cárcere e agora ele está lá como governador do Egito. E nós aprendemos mais uma lição com o nosso herói, que Deus, ele tem um plano. Ele tinha um plano para a vida de José, mas não especificamente só para a vida de José. José foi um instrumento. Através da vida de José, a gente vai ver no final da história que Deus abençoou o povo de Israel, o povo hebreu. Então agora José, ele estava como líder, né, governador de todo o Egito, e como Deus tinha revelado para ele, aconteceu. Veio 7 anos de muita fartura, muito alimento, e José então preparou todo o Egito para guardar aquele alimento, estocar de forma correta. Ele se preparou para os outros 7 anos. E os 7 anos vieram de muita fome. Começou a ter fome então na terra do Egito e em toda a região próxima. E aí os povos começaram a sentir fome, o Egito estava preparado. Então o Egito começou a vender comida para os outros povos que vinham então se alimentar. E foi aí então que o povo hebreu também começou a passar uma grande fome. E a casa de Jacó, o pai de José, falou para os irmãos dele ir até o Egito comprar comida, né? Então Jacó enviou então os seus 10 filhos, ele ficou com Benjamim, que era o mais novo, e os outros 10 foram até o Egito para comprar comida. E aí então, né, nesse momento da história, é que os irmãos de José então se encontram com ele. Só que José estava totalmente diferente, né? Já tinha passado muitos anos, né? Aproximadamente aí 20 anos, pouco menos, mas aproximadamente 20 anos. José devia estar totalmente diferente, agora com veste. Ele se parecia com um egípcio, né? Não tinha nada a ver com aquele José de antigamente. Então os irmãos deles não reconheceram. Mas José bateu o olho nos irmãos dele e reconheceu. E outra coisa, José falava egípcio, a língua dos egípcios, mas ele conhecia a língua do povo hebreu. E quando os irmãos dele estavam conversando, ele entendia o que se falava. Então assim, a história é um pouco grande, né? A história, essa parte que nós estamos passando é do capítulo 40 de Gênesis até o capítulo 50. São só 10 capítulos, então vocês podem estar lendo aí devagarzinho, vocês vão ver que história linda do nosso herói. Essa segunda parte, né? Quando ele já está ali como governador do Egito. Então, juniores, olha só, resumindo a história nessa parte, José então, inicialmente ele não deixa os irmãos dele perceber que ele era José. Ele, de alguma forma, eles atendem ali o pedido, vendem os alimentos ali para eles, mas José coloca o dinheiro, pede para colocar o dinheiro de volta na sacola, enfim. Eles voltam para a casa de Jacó, só que José pede, né? José, na verdade, falou que eles eram espiões, deixou um dos irmãos preso. Tudo isso porque ele queria que o pai dele viesse. Eles pedem então que eles voltassem com o irmão dele mais novo, Benjamim, e eles voltam, né? Com muito custo, Rúben, o irmão mais velho, conseguiu convencer o pai, né? Falou que se ele não voltasse, que ele pudesse matar os filhos dele, né? Ele disse isso para o pai dele deixar que Benjamim fosse, o irmão mais novo fosse. Na verdade, Benjamim era o único irmão de pai e de mãe, né? Porque os demais eram com outras mães, né? A gente viu Zilpa, Bila e Lia. Eles eram irmãos só de pai. Irmão de pai e mãe era Benjamim, os dois irmãos da velhice de Jacó. Era José e Benjamim. Bom, então o irmão volta. A Bíblia conta que quando José viu o irmão dele, Benjamim, irmão mais novo, ele teve que sair da presença dos irmãos, ele chorou. Ele chorou tão alto que a casa de Faraó ouviu, então muita gente ouviu. Olha só, juniores, como que era, né? Olha, pensem aí, tentem imaginar como é que foi esse reencontro aí depois de tantos anos. José reencontra os irmãos e agora ele encontrando o irmão dele de pai e mãe, ele chorou muito emocionado. Vocês podem pensar, ele foi vendido, né? José, ele foi vendido pelos seus irmãos.
muitos de nós íamos guardar isso aí e íamos tentar vingar desses irmãos. Mas aí nós tiramos uma outra lição do nosso herói. José, ele a todo momento sabia que Deus estava no controle de tudo. E num certo momento da história ele falou para os irmãos dele. Quando ele viu Benjamim, ele não aguentou, chorou e aí ficou nítido. Ele se declarou para os irmãos, ele falou assim, olha, eu sou José. Ele pediu que todos os empregados saíssem da sala e ele ficou com os irmãos dele e falou, eu sou José, a quem o irmão de vocês que vocês venderam aproximadamente 20 anos atrás, há alguns anos atrás, e eu estou aqui, meu pai é vivo, Jacó é vivo, os irmãos inicialmente não acreditaram, mas aí ele foi falando, foi contando, e ele falou, tragam meu pai. E aí eles trouxeram, e olha como Deus tem um plano. Quando o faraó ficou sabendo dos irmãos de José, do pai deles, ele separou uma parte da terra do Egito, uma parte muito produtiva para quem cuida, né, de gado, de ovelhas. Então o povo hebreu, Jacó, ele foi morar na localidade chamada Gozen, é uma localidade no Egito de muita abundância. Então, olha como o plano de Deus para o povo de Israel, não só para a vida de José. Agora, o pai de Jacó foi trazido para o Egito e ali eles viveram todo esse período de fome. Deus estava poupando, né? Preparou através da vida de José. Agora toda a família de Jacó estava passando um momento de tranquilidade em meio a um momento de turbulência que o mundo estava vivendo naquela época, que era essa fome. Então nós aprendemos, juniores, mesmo em períodos de pandemia, mesmo em períodos de catástrofes, Deus cuida do seu povo. Por isso nós temos que ser temente ao nosso Deus. Deus ele tem um plano. A gente tem que aprender com o nosso herói. E aí, galera, gostaram do fechamento da história de José? Vamos pôr em prática? Olha, obrigado, Tivalguenes, bacana demais a história de José. E na próxima semana teremos mais um super-herói. Fica ligadinho aí, até a próxima semana, tchau!